aproveitar esse sentido do nosso progresso espiritual, da nossa evolução, e certamente as oportunidades de se renovar, que na bondade de Deus, todos nós estamos aqui nesse aprendizado. O mundo em que habitamos, mesmo sendo um mundo de prova e expiação, mas é uma escola para os nossos espíritos, né? Para que a gente possa um dia estar num mundo regenerado, né? Ainda temos que passar por essas provas, por essas expiações, reparando o nosso passado, de vidas anteriores a essa e dessa mesma, né? Mas jamais nos faltará a oportunidade, porque senão não teria razão alguma de Jesus dizer que nenhuma ovelha há de se perder. E nós todos somos essas ovelhas. Às vezes saímos daquele caminho reto e vamos ter que reparar. Então toda a dor, todo o sofrimento, todas as dificuldades têm uma razão. Sendo Deus bom e justo, justa há de ser essas razões. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Hoje nós estamos recebendo a Adriana. Ela veio lá da Casa do Caminho, lá da casa onde o dirigente é o Dr. Júpiter, né? Que é um cidadão exemplar, né? Acredito que quem frequenta aquela casa aprende muito, né? Então vamos ouvir a Adriana na certeza que ela já traz esse aprendizado. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa mentora, Benedita Fernandes, nós iniciamos esta reunião desta manhã, passando a palavra à nossa irmã Adriana. Bom dia a todos, meus amigos. Eu começo agradecendo a Cláudia pelo convite. Essa é a terceira vez que eu vou falar para os nossos confrades. Estou um pouco nervosa, mas há de passar. Eu começo então contando uma história que Jesus nos contou. Ele contou essa história quando ele foi procurado por um doutor da lei que, para o testar, perguntou o que era necessário para entrar no reino. E Jesus disse: o que está escrito? O doutor da lei disse: amarás a Deus com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: disseste bem, vá e faça o mesmo. Mas o doutor da lei, querendo passar a imagem de uma pessoa justa, perguntou a Jesus: mas quem que é meu próximo? Então, Jesus contou esta história. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e ele foi atacado por malfeitores que o despojaram de todos os seus bens e de todas as suas vestes, o feriram e o deixaram caído semi-morto. Por ali descia um sacerdote que, vendo o homem naquela situação, passou adiante. Na sequência, veio um levita, também vê a situação e tem o mesmo comportamento. Segue adiante. Mas estava passando de viagem um samaritano, e vendo aquele homem caído, encheu-se de compaixão, parou ali mesmo, já providenciou os curativos.
com aquilo que ele dispunha, azeite e vinho. Pensou as feridas, colocou o homem no cavalo, levou-o a uma hospedaria. Ali na hospedaria, ele próprio cuidou do homem. No dia seguinte, disse ao hospedeiro: estão aqui 2 denários e eu peço que você cuide desse homem. E quando eu retornar, toda a despesa extra, eu também te ressarcirei. Jesus pergunta para o doutor da lei: quem é o próximo daquele que estava caído? O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia com ele. Jesus responde: muito bem, então vá e faça o mesmo. Essa é a parábola do bom samaritano. E a partir de alguns personagens, eu fui ao longo da minha jornada, né, nos trabalhos do voluntariado, observando como que essa parábola se apresenta na minha vida e que comportamento eu tenho tido quando eu me deparo com alguém em uma situação de risco. Aqui nesta parábola, né, os 2 primeiros que passaram pelo homem caído eram um sacerdote e um levita, pessoas ligadas ao templo, pessoas que conheciam as Escrituras, pessoas que eram responsáveis pela espiritualidade das pessoas que frequentavam o templo. O sacerdote, principalmente, o levita, como responsável pelos rituais que eram praticados, né? Mas não são eles que vão agir com misericórdia, é alguém que é um forasteiro, é alguém que é tido por inimigo do povo de Deus, samaritano, né? E o samaritano, que não era bem aceito pelos judeus, que é o herói desta história. Bom, então vamos agora para a nossa reflexão. Como foi dito, eu frequento a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, que também é conhecida por Casa do Caminho. Teve um ano que nós teríamos ali um encontro de evangelização de espíritos. E esse encontro foi realizado no sábado. Quando esse encontro já estava quase finalizando, chegou um companheiro nosso de estudos. Pouco ele aproveitou o congresso. No outro encontro, posterior a esse encontro, quando a gente estava ali para estudar e trocar as nossas experiências sobre aquele mini encontro de evangelização de espíritos, esse companheiro relatou que ele se atrasou para o mini encontro porque antes de ir para lá, ele foi a uma padaria tomar um café da manhã. E na hora que ele estacionou o veículo dele, uma pessoa sentada na sarjeta se ofereceu para cuidar do carro, do veículo. Ele consentiu e perguntou se aquela pessoa já tinha tomado o café da manhã. E a pessoa disse que não. Ele falou: você gostaria de tomar um café da manhã comigo? Sim, gostaria. Então, o nosso amigo entrou na padaria e conversou com o dono, o proprietário, para ver se ele aceitaria que a pessoa, naquelas condições, entrasse naquele estabelecimento, né? E o dono da padaria concordou. Então, durante o café da manhã, essa pessoa comentou que era do estado de São Paulo
né? Tinha uma irmã que era advogada e o nosso amigo, ele é advogado. Então ele pegou o celular, entrou no site da OAB e verificou que realmente aquela pessoa que ele disse que era irmã dele, figurava lá no rol dos advogados, tinha o telefone. Ele então resolveu ligar para a irmã. E, entrando em contato com ela, eles aguardavam notícias do rapaz que estava aqui. E o nosso amigo, então, serviu de ponte para que esse rapaz retornasse para a casa dele lá no estado de São Paulo. Foi à rodoviária, comprou a passagem e o embarcou. Mas o que isso tem a ver com a parábola do bom samaritano, gente? Esse cara nem estava caído, ele nem estava ferido. Será que ele não estava caído, gente? Se ele estava ali sentado numa sarjeta, ele já está semiconsciente. Ele já está semiconsciente por quê? Por alguma ruptura que houve lá na casa paterna, ele virou as costas para a família e disse: deixa comigo. Agora, quem vai mandar na minha vida sou eu, sob nova direção. E quando ele assim ele age como aquele filho pródigo, né? Que pede o adiantamento da herança para o pai. Mas que herança? Herança, gente. O patrimônio que foi investido na vida desse rapaz, na sua educação, né? Ele tinha uma irmã que era advogada e ele ali, sentado numa sarjeta, flanelinha, é como o filho pródigo. O filho pródigo estava lá, sendo guardião de porcos. Esse aqui, sendo guardião de carros, longe da casa paterna, né? Mas ele estava sendo consciente, ele estava ali porque ele queria. Não. Provavelmente, ele estava sob a ação dos nossos irmãos, que são conhecidos como obsessores. Por quê? Porque quando vira as costas para a família, né, a aproximação dessas forças invisíveis com o uso de substâncias narcóticas, né, faz com que a gente fique com a nossa consciência alterada, né? E foi isso que aconteceu, então. Foi um resgate de alguém que estava ali à beira do caminho, sentado numa sarjeta, guardando carros longe da família, né? Essa é uma reflexão em torno dessa parábola. Uma outra situação. Após a pandemia, quando os centros espíritas permaneceram fechados, a gente não tinha aquele anseio de retornar para a nossa casa espírita, participar dos encontros e dos estudos, de rever os amigos, poder abraçá-los, ainda com o distanciamento, ainda com as máscaras. E num dia desses, quando da abertura da nossa casa, estava eu indo para o nosso estudo, encontrei uma pessoa que trabalha ali na casa, mas não é espírita. E eu perguntei: e aí, tudo bem? Daí ela começou a me contar que a coisa não estava bem. Mas quando a gente pergunta a uma pessoa tudo bem, a gente quer ouvir a resposta? Será que a gente quer ouvir o outro se lamentar? Ou a gente quer: ai, outra hora você me conta, agora eu tenho que ir para o estudo, né? Mas eu parei para ouvir o que ela tinha a me dizer. E ela estava com graves problemas domésticos. Ela é o arrimo daquela família e estava à beira de um despejo.
Ela teria que desocupar a casa e ir para outro lugar. Mas não conseguia achar outro lugar porque não tem fiador, não tem, digamos assim, um nome limpo atrás. E estava passando por grandes dificuldades e me contou que chegou a sentar-se no pontilhão para se jogar lá de cima. Mas eu falei, e o que te reteve, né, para que você não concretizasse esse ato tão violento de autodestruição? Ela se lembrou de alguém. E a figura desse alguém se fez ali muito presente na cabeça dela. Quem que era esse alguém? Era o netinho. A filha solteira mora com ela, com outros irmãos, ali na mesma casa, e tem o netinho. Então, quando ela se lembrou do netinho, ela não teve coragem de fazer esse ato execrado, né, de cometer esse ato. Falei, e como que ele está? Não tem mais provas, não tem mais uma acusação. Nós estamos numa situação complicada. Bom, então, isso estava ao meu alcance. Peguei ela, fomos a uma farmácia, compramos as coisinhas que o bebê precisava, né, para que ela pudesse levar para casa. E o estado dela mudou tanto, gente. Ela se sentiu, foi uma virada de chave. Ela me contou que já havia relatado os problemas para outras pessoas ali do nosso grupo. Mas ninguém parou para escutar, né? E, no caso, imagine, se eu não queira saber os problemas alheios. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado, já chega os meus, já chega o que eu passei até aqui. Mas então, o que eu estou indo fazendo na casa espírita? Eu estou indo lá estudar. Estudar para quê? Para eu ser um ser humano melhor, não é verdade? Só que quando a situação se depara na minha frente, será que eu passo reto como os dois primeiros religiosos, aqueles que estavam dentro da casa do templo, passaram reto, né? Eu também, diante daquela dificuldade, vou passar reto e deixar a mulher? Ou se não, o que você está precisando? Você está com ideações suicidas? Eu vou te dar um livro para ler. Vem aqui, vamos lá na biblioteca, lê esse livro. Não que o livro não seja importante. O livro é muito importante, muito esclarecedor. Mas nesse momento era necessário o acolhimento desse coração, né? Ela saber que ela não estava sozinha, que ela podia contar com outras pessoas que também têm problemas. Mas quando a gente se reúne, forças novas a gente angaria, né? E ela conseguiu passar por esse problema, graças a Deus. E eu voltei naquele mesmo dia para o estudo que já havia terminado. Após o estudo, fomos para a reunião mediúnica. E ali, uma amiga nossa, que nada sabia, nada havia sido dito, recebeu uma psicografia nos alertando sobre ideações suicidas na casa espírita. Então, nós sendo alertados e estando diante da situação, temos que pensar um pouco no outro. Não conhecer o Evangelho teoricamente, saber o que um levita fazia, qual que era a distância de Jerusalém a Jericó, né? Tudo isso faz eu ser um ser humano melhor? Todo esse conhecimento? Se quando a situação se depara na minha frente eu passo reto? Um outro caso
aconteceu num trabalho que a gente faz dentro da favela. Um trabalho que começou há um ano mais ou menos. Então, ali tem as palestras que são feitas, enquanto os adultos estão ouvindo as palestras, as crianças ficavam ali correndo, perturbando. Então, vamos também evangelizar essas crianças. E eu estou com esse grupo tentando, né, me aproximar dessas crianças, manter um pouco da disciplina, que é uma coisa assim muito difícil ali. E estando ali com as crianças, um dia, senti um cheiro muito desagradável. E será que ninguém está sentindo esse cheiro? Eu pensava comigo. Ninguém está reclamando. Lá pelas tantas, alguém veio falar comigo. Você está sentindo esse cheiro? Eu falei, sim, esse cheiro é de carniça. Ela falou, é de carniça sim. Você sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Eu tenho um cachorro morto ali naquele terreno baldio. Né? Daí eu fiquei pensando, que horror, gente. Eles nem para enterrar esse cachorro, agora a gente tem que ficar respirando esse cheiro. Né? Vai atrair roedores, vai atrair mosca vai para dentro das residências, causa doenças, né? Fiquei horrorizada e fiz o quê? Cruzei os braços, passei adiante como esses dois primeiros religiosos, né? Porque eu permaneci indiferente àquela situação. Bom, mas o que caberia você fazer então? Eu acho, depois que a situação passou e que ocorreu, por que você estava tão incomodada com isso? Você não foi lá e você enterrou esse cachorro. Ah, mas eu não tinha uma pá para enterrar o cachorro. Bom, isso é desculpa, né? Porque quando a gente dá um passo, né, vem alguém que possa nos ajudar a fazer. Mas eu não coloquei as minhas mãos na coisa imunda. Como aquele sacerdote, aquele levita. Por que eles não quiseram nem tocar no homem? Porque se eles tocassem naquele homem, aquele homem podia ser um não-judeu, uma pessoa impura, e eles permaneceriam puros. E para eles se purificarem, depois eles teriam que passar por alguns rituais que eram mais complicadinhos, não tão legais. Então o cachorro estava lá morto e eu fiz igual os dois da primeira passagem, da parábola lá. Dentro do templo, para evangelizar, virei as costas. Agora, e se eu fosse lá, enterrasse o cachorro, tivesse compaixão do cachorro, né, e das pessoas que estão ali no entorno? Eu creio que eu estaria tendo uma atitude do bom samaritano. Né? E alguém já ouviu falar sobre Albert Schweitzer? Foi um médico alemão, prêmio Nobel da Paz no ano de 1950. Ele era uma pessoa, um grande intelectual da sua época. Ele era teólogo, ele era musicista, o maior intérprete de Bach. Mas ele resolveu, aos 30 anos, servir a Jesus. E então, ele decidiu fazer um curso de medicina e ser médico na África equatorial. Não ser médico daqueles ricaços que poderiam retribuir fartamente. Mas ele não se conformava de doenças que já haviam sido erradicadas do solo europeu e os irmãozinhos morrendo ali de disenteria, né, de malária, enfim. E quando ele foi para a África,
e lá no Gabão, ele passou por Dakar. E na sua autobiografia ele conta que era um lugar em que os animais eram muito judiados. E ele se deparou com uma cena, um cavalo puxando uma carroça com uma carga acima das suas forças. E era um terreno difícil para o cavalo. O cavalo não tinha mais força para continuar naquela subida com aquele fardo. Então ele parou o carro onde ele estava e falou para o condutor da carroça: tem que aliviar a carga, senão o cavalo não vai conseguir. Mas o que o homem fazia? Surrava o cavalo, surrava. Para o cavalo fazer aquilo que ele entendia que tinha que ser feito. E como o homem achava que ia resolver a situação matando o cavalo com açoites, ele desceu do carro, como disse, arregaçou as mangas, foi lá e começou a puxar a carroça junto com o cavalo. Daí o transeunte passando, vendo a cena, também foi lá e ajudou. E os três conseguiram, passar por aquele terreno para que o cavalo seguisse adiante com aquela carga. E a gente fica pensando, o impacto que ele causou, Schweitzer, naquela população, porque ele era um doutor, ele era um homem branco, lá naquela localidade que ele estava. Então as pessoas achavam que ele estava lá para ser servido por todos, que todos teriam que fazer as vontades dele, quando na verdade ele foi fazer um serviço de um animal, movido de compaixão pelo animal. Então, esse impacto na vida ali já foi um arrastamento, porque não são com palavras bonitas que a gente vai convencer os outros. É com exemplo. Teoria a gente tem bastante. E a vivência? E a vivência? Bom, uma outra reflexão me surgiu um dia que eu fui a uma casa espírita, porque ali estava um médium de cura. Então cheguei mais cedo para conseguir uma ficha, fui ao banheiro, percebi que no banheiro tinha um vazamento de água, mas estava tudo sob controle. Peguei a minha ficha, fiquei aguardando. Lá pelas tantas voltei no banheiro. O banheiro estava todo enlameado, porque aquele vazamento umedeceu o chão. Alguém entrou com o pé cheio de terra e virou uma lama. E, meu Deus do céu, como vai ficar a situação desse banheiro? Já vão chegar muitas pessoas, porque no dia de médium de cura a casa é lotada. Quem será que é a zeladora desse lugar para eu chamar para vir limpar o chão? Bom, acho que não tem zelador. Deve ter algum trabalhador aqui da casa. Bom, quem será dos trabalhadores que eu vou chamar? Aquela que me deu a ficha, aquela que anotou meu nome, aquela que ali está vendendo livros e aí eu fiquei pensando, gente, se tem um pano aqui, por que você mesmo faz esse serviço? Então, olhei para aquele pano, dava medo, gente. Olhei para o chão, dava medo. Não tive coragem de sujar minhas mãos. Peguei o pé no pano assim e fui passando. Passando. Tirei a sujeira lá, joguei o pano atrás da pia onde ele estava. Quando eu entrei na sala do médium para receber o tratamento de saúde, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, gostei de ver, viu? Gostou de ver? Viu o quê? Viu o quê?
provavelmente é esse gesto. Esse gesto de a gente mesmo assumir algo que está ao nosso alcance. O que me impedia de limpar o banheiro? Não é da minha casa espírita. Se fosse lá da casa do caminho, né, daí alguém de dentro da casa do caminho ia ter que limpar o banheiro. Ah, é? É assim que funciona? Eu só sou trabalhador dentro da minha casa espírita? Se lá nessa casa me chamassem para eu ministrar os passes, para eu impor as minhas mãos para ser o canal de energia para o próximo, talvez eu me sentisse lisonjeada, não pensaria duas vezes, né? Para estar lá com as minhas mãos puras. Agora, limpar o banheiro, por que não? Né? Sentindo compaixão. Está ao meu alcance fazer isso. Mas, dessa vez, né, eu não passei reto do banheiro, graças a Deus. Graças a Deus que estando ali, dentro da casa espírita, né, eu acho que eu poderia ter feito até melhor. Lavado o pano. Mas não foi ainda dessa vez. Por enquanto usei o pano. Uma outra reflexão me surgiu lá na Casa da Sopa, quando ela estava localizada lá na Rua Sergipe. Eu tinha começado a frequentar recentemente aquele espaço e às 3 horas a gente parava o que estava fazendo e fazia um evangelho. Né? Abria o evangelho e fazia um estudo. E naquele dia eu lembro que um colega nosso comentou que num dia muito, muito frio, se ele estivesse andando ali pela rua, visse uma criança tiritando de frio, ele seria sim capaz de tirar a jaqueta dele e oferecer para a criança. Porém, se fosse um marmanjo que estivesse passando frio, ele falaria: não. Um marmanjo igual eu, não. Você tem que aguentar. Você é homem, você se vira. Eu fiquei pensando nisso. Daí, na hora de servir o alimento, um pouco antes, aliás, chegou uma moça que sofre das faculdades mentais. E ela queria saber se alguém tinha uma blusa para dar para ela. Bom, eu perguntei para o pessoal: gente, alguém tem uma blusa para dar? Não. Porque lá era doação de alimento e não de roupa. Daqui a pouco a moça volta lá de novo: ai, gente, vocês não têm uma blusa? Eu perguntei de novo: não tem a blusa. Só que eu tinha um coletinho que eu não estava usando. Eu estava só com uma manguinha longa e esse coletinho estava guardado lá no fundo. Eu nem pensar que eu vou dar meu colete para uma pessoa que daqui a pouco eu estou andando ali na frente, esse colete está jogado ali numa lata do lixo. E eu não dou o colete. Né? E ela disse o seguinte, essa moça: ai, a minha vizinha me falou que era para eu trazer agasalho porque ia esfriar. Né? Na hora que o sol se fosse, ia esfriar. E eu pensei com meus botões: a próxima vez você escuta a tua vizinha. Simples assim. Aprende com a experiência. Porque o meu por mim não vou dar, não. E daí, aquele dia, foram encerradas as atividades, eu voltei para minha casa e esqueci a jaqueta. Né? Coletinho. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora para recuperar essa jaqueta? Daí liga para um, liga para outro, liga para outro responsável: olha, essa jaqueta, se vocês encontrarem, ela é minha. Na próxima quarta eu pego aí, guardem para mim. Desesperada com a jaqueta. Sendo que ela era essencial para mim? Não. O apego, né? E na hora a gente não faz os links. Eu nem pensei que naquela mesma tarde
Alguém disse que daria uma jaqueta para uma criança, mas não daria para um marmanjo. Não pensei. Tempos depois que eu fui refletir sobre isso. Mas aquela moça não seria uma criança também? Que sofre das faculdades mentais? Semiconsciente. Necessitada do agasalho. Passei adiante. Com julgamento. Né? Dentro ali daquela casa, fazendo as obras de benemerência, sem indulgência, sem a benevolência mesmo. Né? E fiquei então com essa reflexão de ter me comportado como aqueles dois lá, o sacerdote e o levita. Passado o tempo, a gente não sabe quanto tempo, porque são histórias que vão acontecendo. Uma hora te dá umas escaminhas dos olhos caem, né? A gente tem um entendimento maior. Ali naquele mesmo posto, na hora de doar a marmita, um rapaz do outro lado da rua, com uma roupa de time, toda bonitinha, meia de cano alto, tênis, lindão combinando com a roupa, uma correntinha de prata no pescoço, a mochilinha nas costas, veio lá e pediu uma roupa de frio, um agasalho. E eu, pensando, gente, a gente não tem agasalho para dar, e ainda que tivesse, esse é o menos que precisaria, porque olha como tem que estar vestido, né? Ele não está numa situação de vulnerabilidade. Então, só fiquei observando, ele não ia ganhar, nem que se a gente tivesse, né? Daí, ele se aproximou de um outro rapaz. Ele se aproximou de um outro rapaz dos nossos assistidos ali, né? E esse rapaz, escutando que ele precisava de uma roupa, falou: ó, estou com 3 blusas aqui, se você não se importar, já estão usadas. Daí ele disse: mas você me daria uma? Ele falou: claro, pode escolher. Daí foi erguendo assim para o cara escolher qual blusa ele queria. E o cara escolheu uma, né? Agradeceu, foi do outro lado da rua, abriu a mochila, voltou com um kit higiênico. Sabe, uma pasta de dente, uma escovinha de dente? Quis entregar para o outro. Falou: não, amigo, tá tudo certo, não precisa. Não, senta aqui, por favor. Ah, então tá bom, muito obrigada. Se abraçaram. Né? E esse rapaz que deixou o outro escolher, ele comentou: olha, ontem eu estava dormindo ali na rua, passou uma pessoa, ficou com dó, me deu uma jaqueta, né? E eu pensei com meus botões: nossa, que ingratidão, ganhou ontem a jaqueta e já está se desfazendo dela para vir aqui depois pedir para nós. Né? É um círculo vicioso, é uma necessidade de estar sempre com a mão estendida pedindo. Na verdade, gente, não era nada disso. Isso aí era a evangelização do meu espírito, né? Aquele rapaz que dorme na rua sem um cobertor foi capaz de doar uma das suas 3 peças. Deixar o outro escolher qual que queria. Para alguém que estava em melhores condições do que ele, né? Com a roupinha toda
enfeitadinho, né? Então, olha o meu apego, o meu julgamento na caridade, né? Tenho conta no banco, aquele coletinho não ia me fazer falta, eu poderia comprar outro. Tenho outros, não durmo na rua, mas tenho esse apego, né? E acho que estou estudando o Evangelho para ir lá falar sobre o Evangelho para eles. E eles estão me dando uma aula de evangelização na prática, né? O que Jesus disse? Se a vossa misericórdia não exceder a dos escribas e fariseus, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Então, essas pessoas que eu estou achando que são de má vida, que são ingratas, eu que sou ingrata, né? Eu que não sou capaz de abrir mão de uma coisa que não está me fazendo falta para uma pessoa que sofre as faculdades mentais, e o outro que dorme na rua doa para alguém em melhores condições que ele. E provavelmente quando eu passar para o lado de lá, né, talvez eu veja ele numa situação bem melhor do que a minha, que estava lá dentro do templo estudando o Evangelho, mas não colocando em prática, passando adiante, cheia de julgamento, né, como uma doutora da lei, e nem como levita, nem como o sacerdote, mas como aquele que estuda e não consegue pôr em prática. Eu gostaria de saber se nós já estamos no horário. Já? Eu não entendi. Tem um tempinho? Tem. Bom, então, são essas reflexões, sabe, que eu procuro fazer quando eu estou no serviço voluntário. Só que isso não vem assim no ato. Passado um tempo, quando você volta a estudar aquela parábola, que você vai lembrar de alguma situação e virão essas reminiscências. E lá na Casa da Sopa, tinha um homem que eu via assim, diante das necessidades das pessoas, eu vi, bom, a gente vai precisar dar agasalho também. É bom ter algumas roupas, porque sempre tem alguém precisando, né? Tinha uma pessoa que chegou lá sem chinelo. Sabe o que era o chinelo dele? A barra da calça era bem mais comprida. Ele usava pós aqui no quadril para a barra sobrar e servir de chinelo e ele pisar em cima da barra, para não queimar o pé na calçada. Bom, se eu olhava para o pé de aquele chinelo que não corresponde ao tamanho do pé, pés tudo cheio de feridas. Sabe, calcanhar para fora, calcanhar apertado, bolha, um com arame, outro prego por baixo para o chinelo virar. Então, eu fiquei pensando, uma necessidade real é chinelo. Comecei a trazer uns chinelos, né, e à medida da necessidade, ia oferecendo. Daí, uma pessoa do outro lado da rua viu eu dando chinelo. Ele estava com um uniforme de um trabalhador municipal, tá? E ele falou assim: próxima semana você traz um para mim, meu número é tal. Fiquei pensando, gente, quem que ele pensa que ele é? Ou quem que ele pensa que eu sou? Ele está achando que eu sou Papai Noel? Né? Porque se ele tem até um uniforme, é porque ele tem emprego. Se ele tem emprego, ele não está nessa situação mais precária que os outros estão. Então, se depender de mim, não vai ganhar nada, não. E não ganhou. Não
Os anos se passaram, nós mudamos de endereço. A Casa da Sopa saiu lá da Rua Sergipe e foi lá perto da rodoviária. E lá naquele espaço, eu fui participar do Café com Cristo, que é um serviço que é feito das 4 da manhã às 7, às quartas-feiras. Além do café da manhã, música e oração, é ofertado uma troca de roupa e um banho. E naquela oportunidade, eu estava ali no bazar, que é onde a pessoa chega para escolher uma roupa para ir tomar o banho. E naquele dia a gente não tinha roupa. Não havíamos recebido. Eram poucas e as poucas já tinham saído. Falei, e agora? Agora, sabe quem que apareceu com um saco de camiseta, gente? Aquele lá, que um dia me pediu um chinelo e eu falei que das minhas mãos eu não receberia. Pensei, né? Ele tinha ganhado uma sacola de camiseta. Fomos olhar as camisetas impecáveis. Pensa que era camiseta furada, fedida, ou que ele nunca ia usar porque era feia e ele quis dar. Não. Né? Ele trouxe as camisetas, entregou na minha mão para eu doar para as pessoas. Gente, mas ele mesmo podia fazer isso, né? Ele mesmo podia fazer isso e se tornar um benfeitor dos demais assistidos. Porque em terra de cego, quem tem olho é ele. Se ele estava ali com as camisetas, ele ia ganhando simpatia entre as pessoas com quem ele convive, mas ele ouve por bem e dá para mim. Por que será, né? É a evangelização do Espírito. É a evangelização do Espírito. De quem você menos espera, né? Ele veio com as camisetas para a gente repassar. E lá na Rua Sergipe, uma vez eu vi um homem, ele só andava com uma camiseta dessas que a gente recebe quando vai participar de uma prova pedestre de corrida. Sabe, essas provas pedestres, a gente faz a inscrição, ganha um kit. E ele só com aquela camiseta. Eu fiquei, ai, pobrezinho, só tem essa camiseta que alguém não usou e deu para ele. Né? Daí eu falei, esse merece uma camiseta. Daí eu falei, escuta, o senhor não gostaria de ganhar uma camiseta? Ele falou, pra quê? Eu falei, ué, se eu ter uma camiseta nova, ele falou, olha, eu tenho 3 camisetas. Uma no corpo, uma para quando eu lavar e uma de reserva. Eu não preciso mais que 3 camisetas. E eu? Gente, quantas camisetas que eu preciso? Né? Quantas que eu tenho lá no meu armário? Se alguém, como eu disse, né, precisa, eu passo adiante. E esse, com tão pouco, vive satisfeito. Né? E uma das coisas assim que a gente ali no trabalho voluntário percebe, que as pessoas vão falar pra gente, ah, você vai dar isso para ele vai trocar por droga. Ah, você dá isso, vai trocar por droga. Bom, eu tinha umas camisetas do meu marido para serem doadas. Camisetas lindas. Ah, eu vou escolher bem para quem que eu vou dar isso aqui, né? Daí, lá na Casa da Sopa, um rapaz tinha saído da prisão aquele dia, ia tomar banho. Eu tinha uma camiseta linda, ofereci para ele mais depressa aceitou. Fiquei tão feliz, tão satisfeita de ver ele o antes, como que ele estava, e o depois. Tá. Eu me senti super bem. Na outra semana eu cheguei lá, aquela camiseta que eu quis escolher bem para quem eu ia dar, era um pano de chão da entrada. Estava lá para todo mundo chegar e limpar o pé. Meu Deus, como as pessoas são gratas. Está vendo essa gente aí, eles estão nessa situação porque eles merecem, eles não sabem valorizar, eles, né? É tudo isso que passa pela cabeça da gente. Mas vamos lembrar de uma postura do Divaldo
lá no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Divaldo e o Nilson estão lá no Pelourinho à noite, no anoitecer. Em um determinado momento, eles se separam. Divaldo vê um homem ali deitado, chega lá com a sacolinha, dá o lanche e fala assim: olha, meu amigo, você tem sorte, sobrou aqui para você. Daí o cara fala assim: ah, você quer me dar o resto? Pois fique com os meus. Joga uma substância assim, deixa a camisa branca do Divaldo tudo marrom. Eu tive a impressão na primeira vez que eu assisti que aquilo ali eram dejetos, né? Mas não sei se eram. De qualquer forma, o Nilson, que era o acompanhante do Divaldo, já vem correndo, ergue o homem pelo pescoço, né? Naquele excesso de fúria. E Divaldo falou: calma, calma, você não está vendo o que ele fez? Até quando você vai permitir isso? O Nilson pergunta: que graça tem ser bonzinho? Daí o Divaldo fala assim: ele está doente. Amar o bonzinho, o limpinho, o grato é fácil. Mérito mesmo terá aquele, né, que conseguir amar aquele que te maltrata, aquele que é ingrato, aquele que não valoriza, aquele que está sujo. Daí, Divaldo se despede abençoando o cara. Fala assim: meu amigo, hoje você não queria, mas eu estou aqui sempre, e o seu sempre estará reservado. Quando você quiser, é só você me mandar me chamar. Que Deus te abençoe. E aquele homem colorizado fala assim para ele: quem que é Deus para você? Divaldo responde: Deus é aquele que me testa. Deus é aquele que me prova. Deus é você, né? Então, é assim, no trabalho do bem, nem sempre nós vamos ter final feliz, né? A camiseta que você deu com tanto carinho estava lá usada como pano de chão. Mas e agora? Agora eu vou abandonar o trabalho e vou fazer uma propaganda contra os trabalhadores? Olha, eu já fui lá, eu já vi, eu sei quem são essas pessoas. Ou será que nós vamos aprender a fazer a caridade? Que não é só a benevolência, é a indulgência, é não focar na imperfeição do outro. E é o perdão das ofensas, né? Foi o que o Divaldo fez. Hoje você não quer, mas eu não vou parar de servir. Eu vou estar sempre aqui servindo. Se um dia você quiser, você vem. Ok? Falando do dia a dia de todos nós, não só espíritas, né, mas todas as religiões. Eu falei no começo isso, que Deus está sempre renovando oportunidades. Dentro dessas oportunidades está justamente a oportunidade de servir. Nós sempre nos deparamos com oportunidades de servir. E nem sempre a gente estende a mão, é verdade? Mas, como nós já temos, vamos dizer assim, uma semana de evangelho, né? Logo em seguida cai a ficha, né? Já é algum sinal, não é isso? Que nós temos que melhorar. Eu acredito que nós somos aí no espírito medianos, né? Nós estamos aqui justamente para aprender. Essas coisas acontecem, às vezes, para dar um puxãozinho de orelha, né? A gente reflete, né? Eu vou contar uma história também de uma pessoa que frequentava aqui, ela era professora, né? E ela, em certa ocasião, alguém bateu lá na sua porta pedindo feijão, né? E ela disse assim, pensou lá, está no fim do mês, né? Não recebi ainda, a minha latinha de feijão já estava lançando, né? Ah, vou falar que eu não tenho.
Aí chegou lá e falou, olha, infelizmente eu não tenho. Aí a pessoa começou a caminhar e ela falou assim, puxa vida, né? A gente come feijão todo dia. Será que eu não posso ficar uns dias sem comer feijão? Aí chamou a pessoa lá e falou, vem aqui, eu tenho um pouco aqui e vou te dar. Aí deu aquele feijão. Quando foi logo no dia seguinte, a vizinha bateu lá e falou, o meu marido foi no sítio e trouxe um saco de feijão. Você quer aí uns 10 quilos? Quem é que vai comer todo esse feijão? Aí ela pensou, falou, puxa vida, né? Tem ocasião, a gente abre a mão um pouquinho, né? Já vem as coisas triplicadas. E assim é a nossa vida. Se a gente for avaliar que a quantidade de bênçãos que a gente recebe é muito maior do que aquela que a gente, às vezes, serve alguém. Então vamos refletir na mensagem desta manhã. Vamos agora passar para a aplicação dos passos.